canal da Complementar. No vídeo anterior, nós vimos o efeito da temperatura sobre o cálculo da queda de tensão e podemos perceber que, considerando a temperatura na qual o cabo estará operando, a queda de tensão será maior em relação à queda de tensão calculada sem considerar o efeito da temperatura. Nesse vídeo, nós veremos um segundo efeito que também deve ser considerado no cálculo de queda de tensão, que é o efeito das reatâncias indutivas. O fenômeno de queda de tensão não ocorre apenas pelos efeitos resistivos dos circuitos, mas também pelos efeitos indutivos e capacitivos. Parte da energia elétrica fornecida ao circuito é transformada em calor na resistência elétrica dos condutores. E até então, foi essa queda de tensão que nós calculamos, considerando apenas essa queda de tensão. Porém, além do aquecimento dos condutores, nós temos o armazenamento de energia em forma de campos elétricos e campos magnéticos ao redor do condutor. O armazenamento da energia em forma de campos elétricos se dá pelas capacitâncias dos circuitos. Já o armazenamento em forma de campos magnéticos se dá pelas indutâncias dos circuitos. Quando falamos em circuitos elétricos em baixa tensão, os efeitos capacitivos são muito pequenos e podem ser desprezados. Já os efeitos indutivos, não. Eles não podem ser desprezados e devem ser considerados na análise de queda de tensão. E como que você, projetista, deve considerar isso no seu projeto de instalações elétricas? A nossa equação de queda de tensão é alterada, e aonde nós tínhamos apenas o produto da corrente de projeto pela resistência elétrica do circuito, nós passamos a ter um produto da corrente de projeto vezes a resistência elétrica vezes o fator de potência, mais a reatância indutiva vezes o seno do ângulo do fator de potência. Aqui no memorial de cálculo está a equação que nós acabamos de apresentar. A resistência elétrica nós já conhecemos, a corrente de projeto também. O fator de potência nós já determinamos em vídeos anteriores. Falta determinar a reatância indutiva e o seno do ângulo do fator de potência. A corrente de projeto nós calculamos em 5,93. A resistência elétrica foi calculada em 0,4005 ohms. O cosseno de φ, que é a mesma coisa que o fator de potência, também foi determinado igual a 0,79. Caso você não se lembre, volte nos vídeos anteriores e assista novamente como nós determinamos o fator de potência. Falta então determinar a reatância indutiva e o seno do ângulo do fator de potência, o seno de φ. O cálculo do seno de φ é bastante simples. Conhecendo o fator de potência, nós conseguimos determinar o seu ângulo e conhecendo o ângulo, nós calculamos o seno. O cosseno de φ é igual ao próprio fator de potência, ou seja, 0,79. Em uma calculadora, você vai buscar por funções trigonométricas e você vai buscar pela opção do arco cosseno, que na calculadora está representada por cosseno a menos 1. Buscando na calculadora esta opção de 2nd, nós encontramos cosseno a menos 1. Basta então colocar o valor de 0,79 e aplicar o cosseno a menos 1 e obteremos o ângulo do cosseno, ou seja, o valor de φ, 37,81 aproximadamente. Então, o ângulo do fator de potência é 37,81, fator de potência 0,79. E agora, para determinar o seno de φ, basta fazer o seno de 37,81. Na calculadora, digite o ângulo primeiro, 37,81, e busque pela função seno. Com a função seno, nós temos que o seno de 37,81 graus é aproximadamente 0,61. O seno de φ, então, ficou igual a 0,61. Falta determinar a reatância indutiva. O cálculo da reatância indutiva também não é muito complicado. Nós podemos calcular a reatância indutiva pela seguinte equação. A reatância indutiva é igual a 2 vezes π vezes a frequência industrial F vezes a indutância do circuito vezes o comprimento desse circuito vezes aquele mesmo fator que nós usamos no cálculo da resistência elétrica, igual a 2 para circuitos monofásicos e bifásicos e igual a raiz de 3 para circuitos trifásicos. Bom, nós sabemos que a frequência industrial dos sistemas elétricos no Brasil é igual a 60 Hz. O comprimento do circuito é o mesmo comprimento utilizado lá no cálculo da resistência elétrica, nesse caso, igual a 16 metros. O fator é o mesmo fator utilizado até então, que no caso é igual a 2. O fator é igual a 2,
pois o esquema de condutores vivos é monofásico a dois condutores. Falta determinar a indutância nesta equação para podermos calcular a reatância indutiva. A indutância para condutores flexíveis pode ser dada pela seguinte equação. A indutância é igual a 0,05 mais 0,2 vezes o logaritmo neperiano de 2 vezes a distância média geométrica em milímetros divididos pelo diâmetro do condutor em milímetros, tudo isso divididos por 1 milhão ou multiplicados por 10 elevado a menos 6. Para podermos calcular a indutância, precisamos conhecer o que é a distância média geométrica e o que é o diâmetro do condutor em milímetros. No caso dos condutores instalados em eletrodutos, dizemos que os condutores estão instalados em feixe. Nessas situações, a distância média geométrica dos condutores será igual ao diâmetro externo de um dos condutores. Conhecendo o diâmetro externo dos condutores, ou seja, condutor mais isolação, conhecemos GMD, e conhecendo o diâmetro interno do condutor, ou seja, apenas a parte condutora, descontando a isolação, conhecemos DC, o diâmetro do condutor, e assim podemos calcular a indutância desse condutor. Consultando um catálogo de fabricantes, podemos obter os dados do diâmetro do condutor, ou seja, só o cobre, e o diâmetro externo, condutor, cobre no caso, mais a isolação. Buscamos pela seção nominal, encontramos a seção de 1,5 mm², que é a seção que nós estamos verificando o critério de queda de tensão, e obtemos os valores de diâmetro do condutor, que no caso é igual a 1,5 mm, e o diâmetro externo, que é igual a 2,9 mm. O diâmetro do condutor, então, é 1,5 mm. E a distância média geométrica, que neste caso é igual ao diâmetro externo dos condutores, vai ser igual a 2,9 milímetros. Com isso, podemos calcular a indutância desse circuito. Vamos fazer 2 vezes 2,9 divididos por 1,5. Eu vou buscar pela função ln na calculadora, logaritmo neperiano. Vou multiplicar o logaritmo neperiano por 0,2. E a isto eu vou somar 0,05. Ao final, eu devo multiplicar por 10 elevado a menos 6 ou dividir por 1 milhão, que é a mesma coisa. Dividindo por 1 milhão, eu vou obter que a indutância desse circuito é igual a 3,2047 vezes 10 elevado a menos 7. Com o valor da indutância calculada, eu posso substituir no cálculo da reatância e calcular a reatância. O cálculo da reatância vai ser a própria indutância multiplicados por 2, multiplicado por π, que é 3,14 aproximadamente, multiplicado pela frequência industrial, que é 60, multiplicado pelo comprimento, que nesse caso é 16 metros, multiplicado pelo fator, que para circuitos monofásicos a dois condutores é igual a 2. Resultando numa reatância indutiva em ohms de 0,00386. Agora que conhecemos o valor da reatância indutiva, basta calcular a nova queda de tensão. Eu posso fazer a resistência, que é 0,4005, multiplicado pelo fator de potência, que é igual a 0,79, isto somado a, abre parênteses e coloca a reatância indutiva, 0,00386, multiplicados pelo seno de φ, que é 0,61, fecha o parênteses e faz a soma. Tudo isso multiplicado pela corrente de projeto, que é 5,93. Multiplico por 5,93 e eu vou obter uma queda de tensão de 1,89 volts. A queda de tensão ficou em torno de 1,89 volts. Fazendo o cálculo da queda de tensão percentual, basta dividir pela tensão nominal, no caso 127 volts, e nós vamos ter uma queda de tensão percentual de 1,48, aproximadamente 1,49%. Com os valores de queda de tensão calculados, vamos comparar aos casos onde não levamos em consideração o efeito do fator de potência. A queda de tensão calculada foi de 1,89 volts, aproximadamente, e a queda de tensão percentual foi de aproximadamente 1,49%, sendo este o caso em que consideramos resistência mais a reatância indutiva. Lembrando que nesse caso já consideramos a resistência corrigida para a temperatura de operação, 43,47 graus Celsius.
Veja que houve uma redução no valor da queda de tensão quando comparada com os dois casos anteriores. Isso acontece principalmente com cabos de seção reduzida, ou seja, menores do que 50 mm², pois nesses cabos a reatância indutiva, quando comparada com a resistência, ou é menor, ou é igual, ou é um pouco maior do que a resistência. Quando passamos para cabos de 50 mm² ou mais, o efeito da reatância indutiva ele prevalece sobre o efeito da resistência elétrica, tendo valores muito maiores de reatância indutiva do que valores de resistência elétrica. Então, quando falamos de cabos com seções menores, 1,5 mm², como é o caso, é de se esperar que a queda de tensão, quando consideramos a reatância indutiva, seja menor do que quando não a consideramos. Porém, quando falamos de cabos de 50 mm² ou mais, muito provavelmente a queda de tensão, considerando o efeito reativo, será maior do que se não o considerássemos. Dessa forma, espero que tenha ficado claro como que as indutâncias do circuito contribuem com o valor da queda de tensão. No próximo vídeo, veremos a última correção que faremos no nosso cálculo da queda de tensão, onde nós abordaremos o efeito pelicular e o efeito de proximidade sobre a queda de tensão. Efeitos esses presentes apenas em circuitos com corrente alternada, pois até agora estávamos considerando a resistência elétrica de corrente contínua desse circuito. Na nossa planilha, que disponibilizamos em nosso curso de dimensionamento, todos esses cálculos que vimos até aqui são realizados de forma automática, facilitando o processo de dimensionamento de condutores, incluindo a correção da resistência elétrica pela temperatura, os efeitos da reatância e, como nós vamos ver na próxima aula, também inclui os efeitos pelicular e o efeito de proximidade. Se você se interessa por conteúdos de engenharia como esses, siga-nos no Instagram, no @complementaroficial, e até o próximo vídeo.